ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Aproveitando, ó, a rodada do Brasileirão tá acontecendo, inclusive, enquanto eu tô gravando aqui, às 5h25. Primeiro tempo acabou 1-1 entre Palmeiras e Santos. E você pode estar fazendo a sua aposta onde? Na 1xBet. Semana agora começa aí a rodada de data FIFA. E ó, a rodada encerra só no sábado da semana que vem, entre Cuiabá e Cruzeiro. Você pode apostar na 1xBet. É a maior casa de apostas do planeta. Paga rápido, paga muito bem. Excelentes cotações, tá bom? Vocês podem estar fazendo a sua fezinha com eles. Além disso, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Esse parceiro é fundamental para que esse canal possa continuar de pé. Inclusive, usando o cupom promocional Futebolaço com T mudo e C no final, eles dobram seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Mas tem que ser do link, tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Posso contar com vocês? Bom, galera, dito isso, vamos discutir algumas coisas aqui ainda sobre a partida entre Vasco e São Paulo. Primeiro ponto, cara, e isso pra mim ficou muito cristalino com a coletiva do Ramon Dias. Isso é tópico pra gente discutir mais à frente um pouquinho, não vai ser nem nesse vídeo aqui. Me incomodou, é porque uma coisa é o jogo jogado, outra coisa é a narrativa. E a coletiva com o treinador, ela te dá essas evidências. Às vezes o jogo foi amarrado ali, por coincidência do jogo mesmo, o adversário é melhor, te empurra às vezes um pouco pra trás. Mas ontem, cara, ouvindo a coletiva do Ramon Dias, ficou claro pra mim que ele entrou ontem pra jogar contra o São Paulo pra não perder. E isso incomoda, porque ontem não era um São Paulo desesperado aí brigando por algo ainda relevante nesse campeonato. São Paulo com empate chegou a 33 pontos, o Vasco é o primeiro dentro da zona com 27. Pode ser que fique fora com os mesmos 27, mas aí o Santos ficando na zona, ele também teria 27 pontos. Então, de qualquer forma, é 27. São Paulo chegando a 33. Ele tá a 6 pontos aí, tendo, 12 rodadas pela frente. E esse ano, talvez com 40 pontos, tem a equipe escapando do rebaixamento. Eu fiz até uma regrinha de 3 aqui agora antes de gravar e peguei a projeção. O primeiro time dentro da zona vai ser o Vasco ou o Santos ao término da rodada. Tem 34% de aproveitamento. Se manter essa batida até o final, o primeiro time fora da zona escapa com 35% de aproveitamento, que daria 39,9%, arredondando com 40 pontos você escaparia. Os times da zona estão pontuando um pouco mais, então acredito que essa média de pontos pode ser que suba um pouquinho. E os tradicionais 45 pontos normalmente salvam. Então a gente vai ter time escapando aí entre 40 a 45 pontos. Se for os tais 40 pontos, o Vasco precisaria somar mais, ele está com 27, mais 13 pontos daqui até o final do campeonato. Para jogar a média para cima e fazer uma conta exata, 42 com 5 vitórias e 7 derrotas, a gente estaria na primeira divisão. Se for os 45 pontos, aí tem que ganhar metade dos jogos. São 12 jogos, tem que ganhar 6 e se dá o direito de perder os outros 6. E a tabela do Vasco, até já levantei aqui, é a seguinte: nós temos 7 jogos como mandante, alguns deles nem é mando do Vasco, porque tem um Vasco Flamengo, Maracanã é campo neutro. Se você até quiser dizer que é mando do Flamengo, o Flamengo joga sempre os jogos dele como mandante lá, por mais que historicamente os clássicos sejam jogados lá, o Flamengo joga muito mais no Maracanã do que o Vasco. Mas vamos manter como um neutro, você tiraria esse mando de campo do Vasco de qualquer forma. Quem for mais chatinho, quiser dar esse mando pro Flamengo, ficaria ali num 6-6, tá? Mas vamos botar como mando do Vasco, mas a gente sabe que é meio que neutro. O Vasco tem ainda o Botafogo. Se o jogo for em São Januário, mando nosso. Se o jogo for no Maracanã, de novo, um campo neutro. O Botafogo joga ainda menos lá do que o Vasco, mas não deixa de ser um campo neutro. Então, desses jogos com o mando do Vasco, 2 são clássicos. Então, você teria 5 jogos em São Januário mesmo, 5 jogos fora do Rio de Janeiro e esses 2 aqui, campo neutro, tá? Então, vamos aqui aos jogos. O Vasco vem numa sequência
que será direto de 4 jogos como mandante, passou o jogo do São Paulo, dos 12 que faltam, vai pegar Fortaleza em São Januário, Flamengo no Maracanã, Internacional em São Januário. Depois ele faz 2 jogos contra adversários direto fora de casa, Goiás e Cuiabá. Depois encerra a metade desses jogos, né? Dos 12, os 6 primeiros passam. E a partir daqui, agora vai ser casa fora, casa fora, casa fora, equilibrando até acabar. Primeiro jogo desses últimos 6 é fora de casa contra o Cruzeiro. Depois a gente joga em casa com o América Mineiro. Vamos à Arena da Baixada pegar o Atlético Paranaense. Vamos para São Januário jogar contra o Corinthians. Vamos fora de casa pegar o Grêmio e encerramos em casa contra o Red Bull Bragantino. Olha que sequência pedreira. Os 4 últimos jogos do Vasco são Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Red Bull Bragantino em casa. Só a equipe da parte alta da tabela tirando o Corinthians, mas possivelmente ainda, quem sabe, num confronto direto. E o Vasco não vence o Corinthians desde 2010, tá? São 13 anos aí sem vencer o Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Então, essa é a tabela do Vasco e a sequência. E o seu Ramon Dias, ao qual eu tenho muito carinho, muito apreço, e se a gente está brigando e vivo no campeonato, devemos tudo ao argentino, acho que ele mandou mal ontem. Já expliquei de novo, acho que ele se equivocou nas alterações, leu mal o jogo, mas vendo a coletiva dele, ele entrou ontem para não perder. Primeiro pensamento dele ontem era empatar. Se ele pudesse sair com os 3 pontos de São Januário, excelente. Mas isso explicou muito a postura do Vasco, meio fria. A torcida do Vasco começa o jogo fazendo uma grande festa e conforme o tempo vai passando, a gasolina da torcida vai baixando, o time não responde em campo. Inclusive, na reta final do jogo, depois dos 30 minutos, a torcida começou a gritar: ô, vamos jogar, Vasco. Quando a torcida tá irritada, começam os gritos de vamos jogar, Vasco. E aí depois volta: ô, vamos ganhar, Vasco. Porque a postura do time em campo irritava a torcida. Então acho que o São Paulo, já quase de férias no campeonato, São Paulo tem 33, para os tais 45 são 12. O São Paulo precisa em 12 rodadas ganhar 4 jogos. Com essa nota de corte mais baixa, 40, 42, você ainda pode ganhar talvez 3 jogos aí num total de 12 e tá fora. E a gente sabe que o São Paulo não vai lutar contra rebaixamento. Então, se era um jogo... E o São Paulo desfalcado, São Paulo sem 4 titulares ontem, com alguns garotos em campo, a gente não aproveitou. Sendo que agora é o Fortaleza, que é o finalista da Sul-Americana e hoje um dos principais times do futebol brasileiro. A gente vai pegar um Flamengo tentando se recuperar, talvez já com o Tite. Vai ter uma pausa agora para a Copa América, para a data FIFA de 10, 11 dias. A gente sabe que o Tite é um baita de um treinador e com um super elenco na mão e uma galera querendo dar resposta para o Tite, para o novo treinador, pensando na reformulação que o Flamengo vai fazer para 2024. Então, um jogo dificílimo. Depois o Inter, que dependendo aí de como vai acabar o Grenal agora, se o Inter perder, o Grêmio virar o jogo lá, o primeiro tempo acabou 1-0, cara, o Inter vai estar a 2 pontos da zona de rebaixamento. Se acabar empatado o jogo, ele fica com 30 a 3 pontos, sendo que ele vai pegar 3 confrontos diretos numa pancada contra o time da zona. Ele pega, na sequência, Santos, Vasco e Bahia. Bem nessa sequência aqui. Santos em casa, Bahia fora e Vasco fora. Então são os 3 próximos jogos do Inter. Então olha que doideira. Talvez o Inter vai vir babando aqui, desesperado, para quem sabe talvez nessa rodada até entrar na zona de rebaixamento. Aí a gente pega 2 confrontos diretos fora, Cuiabá e Goiás, e vai pegar o Botafogo, que deu uma baixada de pontuação nas últimas rodadas. A gente não sabe como vai ser os próximos 5 jogos do Botafogo, talvez desesperado aí no campeonato, né, para segurar a liderança. E aí, Cruzeiro e América, 2 confrontos diretos, um em casa, outro fora. O Cruzeiro, a gente não sabe como é que vai chegar. Hoje o Cruzeiro está a 3 pontos da zona, o América talvez chegue nessa rodada já rebaixado, né, mas gerou uma animosidade no jogo da ida lá. Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Red Bull. Então essa é a sequência do Vasco. Então acho que o jogo do São Paulo, por mais que o São Paulo seja o campeão da Copa do Brasil, com Rames Rodrigues e Lucas Moura em campo, era um jogo sim para o Vasco apertar um pouco mais e arriscar. Acho que o Vasco teve uma estratégia muito conservadora ontem que nos tirou a possibilidade
talvez, de sair com uma vitória. Uma vitória de ontem daria uma tranquilidade muito grande, a gente chegaria a 29 pontos, além de sair da zona, galgaria algumas posições, né? Mas enfim, o Vasco tá vivo no campeonato, torcer pro Palmeiras fazer o gol do 2-1. Deixa eu até checar o resultado aqui. Eu tô acabando o vídeo agora, né? São 5h35. Por enquanto, o Santos virou o jogo. É inacreditável, mano. Acabei de clicar aqui agora. Deixa eu ver. Se acabou de ser o gol. Porra, hein? Boca de sabão, mano. No momento que eu falava, exatamente agora, gol do Santos. Surreal, mano. Marcos Leonardo. Complicado, galera. Então, assim, muito complicado. Tá aí. O que eu acabei de falar. Pior do que empatar, o Santos virou o jogo. Inacreditável. 3 vitórias consecutivas do Santos. Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Volto logo mais com a segunda. E Ramon Dias leu mal o jogo. A gente ganhou o jogo ontem, Ramon. A gente não tava na zona, não. E tem que falar do Michael, que eu esqueci de citar na minha análise. O Michael fez de novo um grande jogo, muito bem, firme nas divididas, bem na saída de bola, até arriscando alguns dribles de vez em quando, se mostrando, tá com confiança, tá seguro. E acho que o Vasco ganhou um excelente tripé de zagueiros. Léo, Maicon e Medel. Você tem muita segurança. Independente de quem faz a dupla de zaga, nós temos 3 excelentes zagueiros, tá? Então parabéns ao Maicon aí pela bela partida de novo ontem. Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Só pra fechar aqui, o Figueiredo tomou o 3º cartão amarelo e não joga o próximo jogo. E o Paulinho, que na minha opinião é o melhor jogador do time do Vasco. Valeu, fui!